Diego Amorim segue aqui conosco e a gente volta a falar do tema jogatina, né, Michele? Que já comentamos aqui na abertura do Nova Manhã de hoje. O Diego, o projeto que libera os chamados jogos de azar em todo o país está avançando? Não está? O que tem de prós e contras aí apresentados pelos parlamentares, Diego, nesse tema? Nonato, está avançando e eu acredito que dessa vez vai até o fim. Esse é um assunto recorrente em Brasília, já tem anos, eu diria até mais de uma década que esse assunto vai e volta para ser apreciado pelos parlamentares aqui em Brasília, mas dessa vez há um cenário mais favorável à votação, não necessariamente à aprovação, isso a gente vai ter que aguardar ainda. Esse é um tipo de assunto em que a política interfere diretamente na vida da gente, na vida dos brasileiros, né? A gente já fez um debate aqui até recentemente no jornalismo da Nova Brasil FM com 2 senadores, o senador Ângelo Coronel, que é favorável a esse projeto, e o senador Eduardo Girão, que é contrário a esse projeto. E nesse fim de semana, eu até dei uma olhada numa reportagem do portal UOL que dizia que o vício em apostas em sites e jogos online está levando trabalhadores a perder dinheiro e pedir ajuda financeira a seus empregadores para cobrir dívidas e pagar contas domésticas. A reportagem mostrava pessoas que têm emprego, que têm carteira assinada, que estão gastando dinheiro com esses jogos, não conseguem pagar suas contas porque estão gastando dinheiro com o jogo e acabam pedindo adiantamento de salário para suas empresas. Ou seja, é um vício que está interferindo até mesmo na produtividade, no dia a dia ali das empresas. Esse projeto está prestes a ser votado no Congresso Nacional. Como eu disse, é um assunto que vai e vem com alguma frequência por aqui em Brasília. Dessa vez o cenário é outro. Essas empresas de apostas, de jogos, chegaram para valer, chegaram com tudo. Para onde a gente olha agora, a gente vê uma marca relacionada a esse segmento. Isso não tem nenhuma coloração política. O Bolsonaro tentou avançar com isso. O presidente Lula não tem nenhuma resistência a esse assunto. A bancada evangélica, que é uma bancada significativa no Congresso Nacional, talvez seja a que mais se engaja aí com essa questão. Quase todos que integram a bancada evangélica se dizem contrários a essa liberação dos jogos de azar, que inclui cassinos, bingos e até mesmo o jogo do bicho. O projeto trata desse assunto também que será discutido. Eu vou trazer para o nosso ouvinte do jornalismo da Nova Brasil FM, Michele Nonato, alguns pontos que eu escuto aqui de parlamentares favoráveis e contrários a essa liberação geral aí da chamada jogatina, para o nosso ouvinte fazer o seu juízo de valor. A favor desse projeto, pesa o argumento de que o Brasil perde muito dinheiro com a não regulamentação dos jogos. Esses parlamentares argumentam que as pessoas, que os brasileiros, as brasileiras, jogam, sempre jogaram e vão continuar jogando. Quer você queira, quer você não queira, quer você goste de jogo, quer você não goste, quer que isso seja regulamentado ou não regulamentado, o fato é que existe um mundaréu de gente que joga no Brasil e vai continuar jogando de um jeito ou de outro. Então, quem é favorável a esse projeto defende que com a regulamentação o Brasil vai aumentar a sua arrecadação, vai regulamentar isso. Então, já que tem muita gente jogando às escondidas, de maneira até mesmo considerada clandestina, trazer todo mundo para esse jogo aqui um pouco mais legalizado. Outro argumento que pesa a favor desse projeto é um rebate, digamos assim, ao argumento de que o jogo vicia. Muitos parlamentares dizem que outras coisas no mundo viciam, além do jogo, e que não por isso deixam de ser regulamentadas. Um exemplo que é muito usado é o exemplo do álcool. Olha, o álcool vicia. Tomar uma cerveja vicia, tomar um uísque vicia. Nem por isso o uísque é considerado uma atividade clandestina, nem por isso o álcool não é regulamentado, regularizado no Brasil. Esse é um argumento também que quem é favorável a esse projeto traz. Um outro é de que o Brasil é um dos poucos países que não tem a regulamentação desses jogos. Se você olha para o mundo inteiro, para países no Ocidente, até mesmo no Oriente, você olha para o lado aqui na América Latina, o Brasil realmente é um dos poucos países que ainda não avançou com essa legislação. E por fim, aquele argumento mais amplo de que a regulamentação dos jogos vai impulsionar o turismo no Brasil e, por consequência, impulsionar o crescimento, o desenvolvimento econômico.
Para quem está do outro lado e é contrário à liberação dos jogos, conhecido como os jogos de azar, mas quem é favorável não gosta nem mesmo de usar esse termo, diz que jogos de azar é um termo pejorativo. Quem é contrário diz que nada disso, impulsionar o turismo, impulsionar a economia, nada disso vale a pena nesse debate, porque a gente está falando de um efeito colateral, digamos assim, muito adverso e que pode trazer mais prejuízos do que benefícios ao país. Quem é contrário, por exemplo, Michele Nonato diz que se todos os países têm, tudo bem, que os outros países tenham, mas o Brasil não vai ter. Não é porque todo mundo tem que a gente vai ter. Esse é um argumento de quem é contrário a esse projeto e diz que é uma questão de cultura também, que o brasileiro não tem cultura, não tem maturidade para lidar com um jogo liberado, com um jogo regulamentado, com um jogo em cada esquina. Outros fazem também aquele alerta que é a associação dos jogos com outros crimes, não porque o jogo não é crime, né? É clandestino, é uma contravenção, mas não é considerado um crime. Eu quis dizer que junto com o jogo, algumas atividades vêm junto, geralmente são uma coisa histórica, tradicional, e há até mesmo alertas que são feitos por alguns setores da Polícia Federal e do Ministério Público que dizem que o jogo nunca vem só, que de vez em quando vem com lavagem de dinheiro, vem com corrupção, e que o Brasil não estaria preparado para acompanhar, para fiscalizar, para ficar de olho nisso. A gente sabe que muitos projetos são aprovados, depois é preciso uma regulamentação, essa regulamentação empaca, a gente está vendo isso acontecer com a reforma tributária, por exemplo. Uma outra questão de quem é contrário a esse projeto é a preocupação com o próprio vício. Embora haja uma promessa do setor de cuidar cada vez melhor de quem é realmente viciado em jogo, há uma questão aí que envolve saúde pública e não é porque tem problema com um que nós vamos criar com outro, né? Não é porque a gente está conseguindo controlar um determinado tipo de problema que a gente não vai olhar para esse todo que envolve a questão dos jogos. Fato é, para concluir, Michele Nonato, que existe uma força muito grande envolvendo esse segmento, uma força de lobby, uma força econômica, uma força financeira, como eu disse, para onde a gente olha hoje no Brasil, a gente vê uma dessas marcas que, obviamente, isso está interferindo e vai interferir no andamento desse projeto aqui no Congresso Nacional. O meu desejo é somente de que essa força econômica não ofusque o necessário debate que precisa ser feito. A gente sabe que muitos parlamentares aqui em Brasília são convidados por muitas empresas de cassinos, de jogos, para fazerem viagens com tudo pago, alguns até com acompanhante, vão para Singapura, vão para outros países de primeira classe para conhecer o cassino e voltam para o Brasil muito inebriados, né? Nossa, lá funciona, lá arrecada não sei quantos bilhões de reais. Tudo bem, que sejam feitas até essas viagens, eu não sei se eu sou 100% contra isso, e isso acontece com um monte de outros segmentos que fazem lobby aqui no Congresso Nacional, mas que nada disso tire a importância do debate que precisa ser feito. Não é porque tem um monte de dinheiro envolvido, não é porque essas empresas chegaram com tudo no Brasil, sobretudo nos últimos meses, nos últimos poucos anos que a gente está vendo essas empresas avançando na publicidade, que isso vai fazer com que todo mundo vote quase que na inércia, no automático, esse projeto. Esse projeto é um projeto sério, que mexe com economia, que mexe com saúde, que mexe com cultura, que mexe com mentalidade do brasileiro, que mexe com as famílias brasileiras e, portanto, o necessário debate precisa acontecer da maneira mais madura possível e é isso que nós vamos acompanhar, se tudo der certo, nos próximos meses aqui em Brasília, viu, Nonato e Michele? Tomara que seja com essa maturação que você citou, com essa tranquilidade que você tem citado, Diego, porque nós abrimos o programa exatamente falando disso, tá? O problema que causa para a saúde mental, que nem o Ministério da Saúde consegue, nesse momento, estimar quantas pessoas são afetadas por esses joguinhos. Tem a questão do jogo do bicho também, até comentava aqui com a Michele, volta e meia você observa em alguma esquina alguém fazendo o jogo do bicho, que é considerado uma contravenção, mas a gente sabe os desdobramentos, né, que ele acaba trazendo, não só para a saúde das pessoas que acabam apostando na expectativa de ganhar algum dinheiro, mas também na questão do crime organizado, que acaba se apoderando um pouco dessa situação. Então são várias as ramificações que têm que ser bem abordadas e amarradas, né, Diego?
Exatamente, Donato. E assim, como é muito dinheiro, é uma indústria que tem muito dinheiro, a gente vê um monte de celebridade, um monte de gente. E tudo bem, faz parte aí do jogo da publicidade, não estou nem entrando no juízo de valor. A gente vai ter um estádio agora no Nordeste que vai ter o nome de uma dessas empresas. Então, assim, é muito dinheiro que está sendo jorrado. Então, às vezes a pessoa está ali, nunca nem pensou sobre esse assunto, chega uma oferta de publicidade gigantesca, ela aceita essa publicidade, daqui a pouco está falando ali no seu Instagram, na televisão, enfim, em todos os lugares falando do jogo, só que é preciso respirar fundo, né, e pensar um pouquinho mais a fundo, né, não é um assunto simples, muito pelo contrário, é um assunto que, como você disse, Nonato, envolve um monte de coisa. Preciso que cada um forme a sua opinião com muita tranquilidade e sem muita fumaça, né? Sem muito essa coisa de você, estou envolvido aqui dessas empresas, então não tem outro jeito, então já está regularizado, vamos aprovar. Não, e essa é uma estratégia, né? Essa é uma estratégia do segmento, do lobby, que muitas vezes funciona, viu, Michele? É isso, Diego Amorim sempre com a gente aqui nesse horário. Obrigada, Diego, até amanhã. Até amanhã, boa semana pra gente.